Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Gente que Lidera. Hoje eu tô com uma convidada tão especial. Fazia tanto tempo que eu não via essa convidada, porque a gente teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação junto aqui em São Paulo, pelo INSPER, e eu conheci a Amanda Moentinho. Ela é hoje CEO do grupo Rio Zen, no Rio de Janeiro, e eu tô muito feliz dela estar aqui comigo hoje, e a gente vai falar de temas muito importantes e relevantes do mundo corporativo, mas principalmente do setor automotivo e mulheres liderando essa cadeira, que é uma cadeira forte, pesada. Amanda, obrigada por você estar aqui. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da Rio Zen, né? Hoje, quais são as marcas que vocês representam, né? E os principais desafios que você tem hoje. Tá. É um prazer estar aqui com a Dani. Realmente a gente não se encontra há um tempo, mas a gente passou um período intenso, 1 ano e meio juntas ali, né? Todos os meses. É uma pós que a gente fez gestão em concessionárias, né? É muito legal. Foi um divisor de águas também, assim, para mim. E assim, hoje o Grupo Rio Zen representa 3 marcas, né? Toyota, Lexus e BYD. São 11 lojas e eu faço a gestão de tudo isso, né? Dessa loucura aí. E Amanda, quando a gente olha para uma cadeira de CEO, eu tava vendo um dado que a Deloitte fez, que saiu até na Exame em março de 2025, que só 6% de mulheres ocupam a posição de CEO em empresas, né? Eles fizeram em mais de 50 países. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse desafio de estar nessa cadeira sendo mulher e ainda no setor automotivo, porque o setor automotivo é um setor que eu estou há 11 anos, então eu tive a oportunidade de acompanhar uma série de reuniões com as montadoras e isso vem mudando, né, ao longo desses, vou dizer, dos últimos 4, 5 anos que a gente vê mais mulheres em posições de liderança, mas há 10 anos atrás, quando você ia para uma reunião de uma montadora, só tinha homens, né? Só. Então, como é que é isso para você? Olha, é verdade isso. Eu sempre. Isso me impressionava, porque eu entrava nas reuniões e eram mesas de 30 homens, 20 homens e só eu de mulher. Realmente não existiam mulheres, né? É um setor ainda predominantemente masculino, mas já existem mulheres na liderança. Esse número, como você disse, vem mudando. Eu não digo nem crescendo, vem mudando, porque não existia, né? E eu digo que realmente somos. Eu falo com as meninas ainda que lideram e que fazem parte, né, desse mundo corporativo do setor automotivo. Somos poucas, mas já somos muitas, porque não éramos nada, né? É verdade, né? Para quem, verdade pra é quem o número era pífio, exato. né? Hoje já o número já vem crescendo. Então, na verdade, é um desafio, sempre foi, né? Eu acho que para a mulher se posicionar e conquistar o seu espaço, assim, nessas cadeiras de liderança, né? E eu digo que eu nunca levantei bandeira por gênero, nunca tive esse viés, nem gosto, mas é por competência. Eu acho que se você tiver a oportunidade de mostrar competência, aí sim, né? E aí eu digo que o respeito, ele só vem através mesmo do resultado. E aí tem aquela frase clichê que contra fatos não há argumentos, eu digo contra números não há argumentos. E aí foi isso que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso entregar. Preciso entregar para mostrar, né, que eu sou capaz para o mercado. Não vai ter outra alternativa de reconhecerem meu trabalho. Então, só com entrega mesmo. E foi isso que eu busquei. Que legal. E me conta uma coisa, né? Quando você fala de... Você hoje, dentro da Rio Zen, quando você fala de cultura, né, e de mulheres em posições de liderança, você leva isso em consideração, não leva? Eu gostei muito da frase que você trouxe, que foi o resultado, porque assim, para mim também, eu sempre acreditei nisso, não importa o gênero e sem resultado que a pessoa traz, independente ali da posição, sendo até uma posição operacional, uma posição de alta liderança. Mas hoje quando você fala de cultura, você promove isso internamente? Como é que você olha esses rituais de cultura dentro da sua empresa? Sim, e aí eu digo que eu não coloco nessa questão de privilégio porque é mulher, não só porque estou numa cadeira de uma posição importante que eu vou levantar essa bandeira e não faço, mas sempre deixo frisado essa questão da
competência e da entrega. Daí eu falo que todo mundo tem oportunidade. Obviamente, às vezes a pessoa tem até uma capacidade para entregar, mas às vezes não tem oportunidades, que aí eu não digo nem só em relação ao lado profissional, mas ao lado pessoal, para estar livre para realizar essas entregas. Então, isso também impacta quando eu digo que as mulheres não conseguem, às vezes, ocupar cargos de liderança, mesmo ainda sendo capazes, muitas vezes, porque elas não têm uma rede de apoio, porque elas não têm um suporte por trás na vida pessoal para poder estar com a mente livre, né? E focar nessa questão do profissional. E dentro da tua cadeira, assim, de CEO, quais são atividades que você hoje delega, que você entende que são delegáveis, e as atividades que você pode estar o mundo caindo, mas assim, você não abre mão da Amanda tocar aquela demanda, e por quê? Olha, hoje eu tenho um time, sabe, que eu digo que esse time é minha rede de apoio, um comitê de diretoria, para todos os departamentos dentro do negócio, que eu troco diariamente. Então, eu delego muito para eles, eu não tenho problema nenhum em delegar. E delegar é muito diferente de largar. Então, uma coisa que eu não abro mão é de acompanhar. Então, tem números e dados importantes, análises importantes que eu não abro mão, né? Então, esse acompanhamento é comigo. Mas eu posso delegar esse trabalho durante o processo, a rotina, o dia a dia, para o time. Mas eu não me omito também de estar junto para buscar esse resultado, de jeito nenhum. Acho que esse time a gente constrói junto diariamente, sabe? Uhum. Então, é meio que uma liderança colaborativa. Uhum. Na verdade, o que ficou claro é que você deixa muito explícito o que você quer, mas o como você deixa muita vontade para eles fazerem, né? Óbvio, se eles tiverem alguma dúvida, Sim. você vai apoiar, mas o como você deixa na mão do seu É uma time. autonomia, né? Que existe, mas é igual a gente fala com o filho, né? Aquela liberdade controlada. Assim, a gente dá a liberdade, mas a gente fica ali acompanhando, controlando, né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é assim, o líder confia, mas ele checa, né? Você vai dar autonomia, sempre. mas você vai checar se tá sendo Sempre, feito. porque eu sempre digo, pessoas são completamente diferentes uma das outras. Então, você não pode esperar do outro o que você é, nem o que você pensa, nem o que você faz. Então, outra frase que eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Sempre. Porque é óbvio para mim, mas pode não ser para você, pode não ser para o outro. Então, assim, realmente, eu deixo as diretrizes muito claras, como você falou, muito transparentes, mas reforçando mesmo, né? Mesmo que esteja óbvio, reforçando mais ainda, mas acompanhando de perto, porque não tem como largar, né? Isso não existe. Não. E eu acho que é um setor, para quem já vivenciou você um pouco, ou quem está, né, dentro desse setor, de muitos detalhes, né? Muitas nuances. Se você não olhar, eu acredito que vários setores sejam assim, mas assim, no setor automotivo a gente tem que cuidar da cadeia, assim, no detalhe, porque são margens pequenas, enfim, a gente precisa entender esse negócio, porque se deslizar o tombo é grande, então não dá nem para cochilar, eu digo, Não, né? não dá, até porque a margem ela é apertada, Sim, o custo do investimento é muito alto, sim, então precisa estar olhando no detalhe, e os processos, acho que é que a Toyota em si, ela é uma marca que é bastante processual, então sim, ajuda, né? Mas tem outras marcas que esse processo ele precisa ser visto mais de perto, mais sim. acompanhado. Acho que a Toyota, ela acaba sendo uma montadora que todo o sistema de gestão que eles construíram, né, e a gente teve a oportunidade de ver isso na fonte, quando a gente foi pro Japão. É verdade, a gente foi pro Japão na fábrica da Toyota, isso aí. Então a gente teve a oportunidade de conseguir ver o cuidado que eles têm com todos os indicadores, o sistema que eles usam de acompanhamento, então é muito legal, né? E esse lado da Toyota me trouxe uma bagagem muito, muito relevante para o nível de liderança que eu, né, almejo, espero e busco esses acompanhamentos dos números, os KPIs, enfim, eles me deram essa noção, assim, e aí isso deixa a sua cautela até muito alta, inclusive, porque, né, você não quer menos que isso, porque você está acostumado a um padrão, né? Isso é bom, porque traz uma organização, né?
a empresa. Não, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com outras marcas dentro do setor automotivo. A Toyota foi uma delas e outras marcas, né, sem ser a Toyota. E todas as outras marcas têm uma aspiração boa ali para a Toyota, que olha e fala, olha, vamos seguir esse modelo de gestão, porque de fato é algo que dá certo, né? Sim. Isso já está comprovado há muitos anos. Sim. O padrão de qualidade deles é muito legal. O tal do Kaizen, né, que a gente chama da melhoria contínua. Eles buscam isso incessantemente, né? O que dentro da Hillzen hoje você olha como um processo de Kaizen, que você está sempre com foco em melhorar? Tem algum processo ou algum comportamento, algo que para você, assim, faz parte do DNA de vocês? Eu falo que se a gente parar, né, e não evoluir dia após dia, a gente está fadado ao insucesso, né? Então, assim, as melhorias contínuas, elas são aplicáveis em todo momento. Hoje esse processo pode estar servindo, mas com as coisas que vão acontecendo, você melhora esse processo. Então, eu acho que não dá para desviar o olhar disso. E aí, hoje eu tenho um coordenador de qualidade que a gente tenta implementar, né, o nosso viés, a nossa cultura Hillzen, mesclando com tudo que eu tenho, né, do DNA Toyota, que foi incorporado, e a gente replica isso para a empresa toda, e sempre buscando melhorias, inclusive com os nossos erros, né, porque a gente erra também, então a cada erro a gente cria um novo processo, melhora o processo. Eu acho que isso é constante, isso ajuda, sabe? Uhum. E Amanda, tem algo que eu ouço muito, porque eu sou da área de recursos humanos, que hoje em dia, poxa, é difícil achar pessoas que querem trabalhar, né? Eu queria que você falasse disso, por quê? Porque a gente sabe, eu já trabalhei no mercado carioca para fazer recrutamento e seleção e tudo mais, e é um mercado bastante diferente do mercado paulista, e não é que é diferente, cada mercado é diferente, o mineiro é de uma forma, o paulista é de outra, o carioca de Belém, enfim, cada região do Brasil tem a sua particularidade, né? Mas queria que você trouxesse um pouco assim do que você sente no seu dia a dia quando fala de gente, de contratar gente, de desenvolver gente. O que você acha que hoje tá difícil, não tá difícil? Qual que é o teu sentimento ali liderando essa cadeira? Estava até hoje no almoço, né, com o pessoal do mundo corporativo, né? E falando justamente isso, que nosso maior desafio é gerir pessoas. Porque a empresa ela é feita de pessoas, fato, né? É o ativo mais importante que a gente tem, são as pessoas na empresa. Mas, ao mesmo tempo, é isso, as pessoas buscam emprego, né? Mas não querem trabalhar. Não querem comprometimento, não querem regra, não querem padrão, não querem cobrança. Realmente a gente está num mundo muito com os valores um pouco diferentes do que eu fui criada e estou acostumada. E aí acho que essa é a maior dificuldade, porque se você faz uma contratação errada, você carrega ali, né, um problema que impacta no time todo, que impacta em custo financeiro. Então, assim, é ser o mais assertivo possível na contratação para minimizar isso, né, a médio e longo prazo. Mas eu vejo que as pessoas realmente, não posso generalizar, né, mas algumas não têm o mínimo comprometimento e não querem ter também, entende? Então, assim, então a gente tem que entender até onde a gente aceita, tolera e vai, sabe? Então... Eu ouvia muito uma frase assim, principalmente de pessoas operacionais dizendo, mas ele foi embora, ele nos deixou por 50, por 100 reais a mais. E aí dentro da cadeira de recursos humanos eu sempre trazia uma reflexão. Por que será que para ele deixou de fazer sentido com 50 ou 100 reais a mais? E eu gostava muito de trazer essa reflexão, por quê? Porque, na grande maioria, as pessoas, quando querem sair, colocam na remuneração o motivo da saída. Mas a gente percebe que o grande desafio está no desenvolvimento da liderança. De líderes que não acompanham, de líderes que não estão perto, de líderes que delargam em vez de delegar, né? Então, eu percebo claramente que o grande desafio é
como que a gente vai sustentar a entrega de resultado que a gente precisa ter com uma liderança que, às vezes, não está tão próxima, né? E aí eu queria trazer isso com você. Você sente isso também do desafio da liderança? E o que hoje você entende que são, enfim, coisas importantes que vocês fazem dentro da Rio-Zen nesse sentido para ter uma liderança mais forte, mais robusta? Você resumiu. Resumiu o que eu penso. E é fato. Porque quando eu falei até isso outro dia numa conversa, ou foi um podcast também que eu participei, que o colaborador, ele não se demite da empresa, ele se demite do líder. Exato, eu concordo plenamente. Então, quando você não tem uma liderança, e eu busco por uma liderança colaborativa, humanizada, firme, mas empática. Então, que às vezes também as pessoas confundem, né? Ai, tem empatia e aí não pode ser firme, não. As duas coisas podem caminhar juntas, né? De forma muito, muito tranquila, na minha concepção. Só que é isso que eu falo, e gosto de formar pessoas, desenvolver pessoas, porque você acaba colocando com a sua cultura, com o seu DNA. Mas eu acho necessário também mesclar quando a gente proporciona plano de carreira na empresa, né, com pessoas de fora do mercado. Então, fazer esse mix, você até eleva o time que está dentro quando você traz alguém de fora. Então, acho importante ter esse equilíbrio. Uhum. Mas desenvolver pessoas, acho que é a base, né, para a gente ter um menor turnover, para a gente reter esse colaborador. E isso tudo tem a ver diretamente com a liderança. E esse ponto que você trouxe de desenvolver pessoas na base, eu acredito muito, porque quando você já tem aquela pessoa dentro de casa e você já conhece aquela pessoa também já conhece os rituais, já conhece a cultura da organização, ela estar numa outra posição, ela acaba entregando resultado muito mais rápido. Então, eu acredito que dentro de uma área de recursos humanos, a gente tem que estar atento para isso. Quem são ali pessoas chaves para o próximo nível? Por quê? Para a gente conseguir acelerar, né? E esse é um ponto que eu percebo que no dia a dia, como a gente tem a pressão do resultado, a gente acaba não conseguindo olhar para isso, né? Uhum. Na verdade, eu falo, é ter backup, né, sempre, porque aí você está preparando outras pessoas para ocuparem aquelas cadeiras futuramente, sempre ter um backup. E essa questão, quando você falou tá indo por 50, 100 reais, quantas vezes isso aconteceu, né? E acontece. E aí eu realmente me questiono, eu falei assim, essa pessoa não está comprometida com a gente, com o time, não entendeu ainda, ela só está com remuneração. Ela não entende um contexto geral do que é essa empresa, do que é a minha empresa, entende? Quando vai por isso. Está totalmente fora do contexto que a gente busca e prega, né? Então, e aí quando não entende, a culpa muitas vezes é nossa. Porque a gente deixou claro, não é? Exato. A gente deixou claro qual que é o plano de carreira, a gente deixou claro o que ela pode esperar ali de desenvolvimento, de crescimento, porque também quando a pessoa não se vê desafiada, é óbvio que ela vai olhar para algum outro lugar, porque quem está interessado quer desenvolvimento, quer crescimento. Mas aí tem aquela que a gente falou antes, nem todo mundo está interessado em sair daquele lugar, né? Sim. Aí tem os que querem crescer, evoluir, enfim. E os outros que aceitam, estão acomodados naquela posição e tá tudo bem. E aí cada um tem um perfil e a gente tem que entender qual perfil funciona para cada coisa também, né? Exato. Você não vai querer ter um vendedor acomodado. Sim. Se for uma pessoa administrativa que faça lá o processo, sei lá, de faturamento de veículo e faça o processo de forma correta e tudo mais, você até tolera. Porque te dá segurança num processo que dentro desse setor é um processo muito importante, né, para fazer o movimento que precisa ser feito, de faturar o carro e tudo mais. Mas ter um vendedor acomodado não dá, né? E como é que hoje você consegue olhar dentro da gestão da Rio-Zen
a pressão do resultado de hoje, porque você tem que entregar, você tem que faturar, o número você é cobrada pela montadora, mas também não perder de vista o que vocês querem a longo prazo. Como é que é fazer esse equilíbrio, que é um equilíbrio desafiador, né? Sim, porque eu falo que nós somos franqueados, né? A gente representa, né, algumas marcas, né, do setor automotivo, mas ao mesmo tempo a gente tem a gestão do nosso negócio ali, que a gente tem metas internas, né? Uhum. Então, eu sempre estou buscando além da meta que me é passada. Porque eu sei exatamente qual é o meu custo operacional, eu sei exatamente o que eu preciso entregar para passar do meu break-even. Enfim, eu preciso buscar sempre mais. Então, eu tenho muito claro para o meu time as minhas metas internas. E é isso que a gente persegue, né? Aí, óbvio, o mercado nem sempre, quase nunca, é sazonal, na verdade, né? Muitos. É Então, cíclico, né? Porque uma hora um é, produto ele tá mais em alta, exato. um modelo tá fazendo phase out do produto, né? Exato. Então, a gente precisa, eu falo, explorar. Isso é palavra de lei dentro da empresa Rio-Zen. Explorar toda a cadeia de valores. Porque eu não posso viver da venda de um veículo, né? Eu preciso fazer retenção desse cliente, eu preciso entregar uma experiência para reter esse cliente comigo no pós-vendas, enfim, criar um relacionamento, fidelizar. Então, é explorar toda a cadeia de valores e entregar todas as necessidades desse cliente além da venda do veículo, né? Que começa na venda do veículo ou novo ou usado, ou depois vira um serviço. Ou ele pode chegar também depois para você no pós-vendas através de serviços, mas não comprou o veículo com você, mas você fidelizar por uma experiência ali e a próxima troca assim ser com você. Então, assim, é uma cadeia que a gente tem que alimentar constantemente, né? E a gente precisa ter processos muito robustos, né? Porque o cliente ele pode vir do pós-vendas, né? Uhum, Não necessariamente ele precisa entrar lá no showroom e tá interessado em comprar um veículo novo. Ele uhum. pode vir do pós-vendas, ele olhou lá, trouxe o carro dele para fazer a revisão e falou: puxa, será que. Quanto que tá um carro zero igual o que eu tenho, né? E naquele momento você não pode perder a Sim, por oportunidade. isso a gente tem um colaborador específico para essa abordagem, para estar atento a essas necessidades, porque ele vai para um serviço, mas ele pode despertar o interesse de uma troca de veículo. Então a gente tem que estar atento no showroom, eu digo para o time, né? A todas a necessidade de atender a necessidade desse cliente. Uhum. Enfim, mas não é simples, falando assim parece fácil. Se Lindo, fosse o fácil. discurso é lindo, mas assim, na prática é um trabalho constante de, né, aquela constância mesmo de como fazer todos os dias isso acontecer, né? Essa questão da experiência do cliente, para a gente poder ter a retenção desse cliente. Uhum, uhum. E quando a gente fala de experiência do cliente, o que hoje você, obviamente que como você mesmo disse, é um franqueado, segue os padrões da montadora no Sim, caso, mas ainda tem o jeito Rio-Zen de com fazer, né? certeza. O que na tua visão, quando fala de experiência do cliente para você é primordial? Olha, e aí isso vai além, porque hoje o cliente, ele não vem pelo canal que era antigamente, que era o showroom, né? Eu falo 40% das minhas vendas mensais vêm através dos canais digitais. Então, através dos E leads. tá mudando, né? Porque imagina, antes alguém ia lá mandar uma mensagem para saber de um carro, isso não era algo Não, usual, né? Ele ia na concessionária porque ele queria ver, ele queria fazer o test drive, ele quer conversar com o vendedor e tudo mais, né? Então é um padrão de comportamento que vem mudando, né? ainda é um mercado, só para eu não me perder na Tá. pergunta que você fez, mas ainda é um mercado que eu não consigo fazer toda a venda online e o cliente nem aparecer na concessionária. Ainda não existe isso, né? Precisa dessa experiência ainda no final ali. Nem que seja só para buscar o carro, enfim, assinar um contrato de financiamento, enfim, né? Mas futuramente eu acredito que nem isso vai existir. Então, assim, quando eu falo que o que a gente não pode abrir mão para esse cliente é disso, de entender a expectativa dele, a necessidade dele, o que ele precisa. Porque, às vezes, um vendedor vem e ele vai oferecer o que ele acha que ele tem que oferecer. Não, ele primeiro tem que ouvir. O que o cliente está buscando para ele oferecer. Porque é muito no automático, eu tenho esse line-up, eu vou oferecer isso.
mas o perfil dele não se adequa a determinado modelo, ou não é isso que ele busca, ou ele precisa de um seminovo, ou ele precisa de um consórcio. Você tem que entender. Então, primeiro é a escuta. Então, isso é difícil de trabalhar no time de vendas, mas a gente busca, né? Eu acho que quando a gente fala de cliente, primeiro é isso. Entender a necessidade dele. Acho que isso é o básico. Eu concordo, porque se você não conseguir entender o que ele quer, como que você oferece o que de fato ele precisa, a necessidade dele? E o vendedor, a gente tem um mito que é aquele cara extrovertido, que fala pelos cotovelos, e não necessariamente. A gente percebe que em marcas como, por exemplo, a Toyota, os vendedores que mais performam não têm esse perfil, né? Sim. A gente fala que o vendedor, né? O vendedor é um artista, né? Ele vende tudo, realmente. Mas eu acho que esse perfil, e até isso eu falo para o time, esse perfil de vendedor, ele já é diferente. Você tem que se atentar hoje, o que engloba ser um consultor de vendas, né? Vamos falar uma palavra mais bonita. Um consultor de vendas. São muitas coisas, não é só a venda em si. É isso, essa tratativa. É o feedback que ele tem que dar para o cliente constantemente, né? Porque às vezes não tem o carro, precisa esperar, precisa aguardar. Enfim, eu acho que é a jornada do cliente, do início ao fim, que ele consegue atender e suprir. Então, esse vendedor tem que estar preparado para isso. Não é só tirar um pedido, né? Não. E tirar o pedido, na verdade, é o mais fácil. Porque você vai lá, tira o pedido, mas para chegar até esse momento, muita coisa já aconteceu, né? É entender a necessidade, atender bem. E tem vendedor que acaba, às vezes, passando esse limite do cliente. Então, é entender também o perfil desse cliente, né? Um cliente mais... Você tem que ter o feeling, né? O vendedor, ele tem que ter o feeling, como que vai ser a tratativa dele com o cliente a cliente. Porque cada cliente tem um perfil e você tem que se adequar a isso, né? E é isso. E a outra questão porque existem outras Toyotas, outras BYD, outras, né, Lexus, por que o cliente vai escolher a Rio Zen? Aí sim que eu falo que eu prezo na qualidade do atendimento. Isso que vai ser o meu diferencial. O meu time, a entrega deles que vai ser o diferencial para conquistar esse cliente e fidelizar, entendeu? Então, acho que é trabalhar esses pontos. Porque, na verdade, às vezes o cliente ele nem sabe, assim, que é Toyota, ele vai olhar é Toyota. Ele não sabe que tem a Toyota Rio Zen, tem a Toyota XPTO, ele nem sabe, e né? E mesmo a Toyota que tem o nome do grupo, né, do dealer, na fachada, e aí é uma coisa muito interessante que eu vi que foi o movimento da BYD, que não tem. É verdade. É o nome do bairro. É verdade. O nome do bairro, né, da região. E aí isso me chamou muita atenção quando começou. E uma vez eu tive uma resposta que, na verdade, né, achando que no início eles precisavam ser conhecidos por grandes grupos, mas, tipo assim, quem era a marca? Então, foi essa a intenção. Mas a marca, ela teve uma aceitação tão rápida e tão impressionante, né? Mas o cliente mesmo, ele tá entrando nessa aqui ou nessa aqui, ele tá achando que é a sua e não é. Então, onde que você vai buscar esse cliente? É nisso, é nessa experiência que ele tem, né? Nessas tratativas, na jornada dele, da compra do serviço, para ele te escolher da próxima vez, no próximo serviço, na próxima compra, e entender como é diferente a tratativa de um lugar para o outro, se tiver, né? Sim, mas sempre vai ter, porque quando a gente fala de pessoas, nunca vai ser igual. Pode ter o mesmo processo, mas cada pessoa tem a sua forma de fazer, que é única. Então, o atendimento ao cliente depende de cada pessoa, né? Então, nunca vai ser igual. E me fala uma coisa, que é aquele tema que tem se falado tanto nesse mercado automotivo, da entrada das chinesas. O que você enxerga dessa entrada das chinesas? Porque a gente percebe uma movimentação grande, porque antes tinha lá pessoas que falavam, uma pessoa que compra uma Jaguar Land Rover não vai comprar um BYD, não vai comprar um Great Wall, enfim. E hoje em dia a gente percebe uma mudança no padrão de comportamento do cliente, e hoje o que ele está olhando? O custo-benefício. Não necessariamente o emblema que está em cima do capô, vou colocar de uma maneira muito simples. O que você percebe? Você acha que você sente isso na ponta?
A aceitação foi muito grande. Eu acho que o brasileiro ele é muito aberto, né, a novas coisas também, né. Só que antes eles buscavam, assim, eu digo, né, generalizando, o cliente buscava a marca que tinha qualidade consolidada, nome. Só que com o tempo, algumas marcas chinesas têm mostrado, além do custo-benefício, também a qualidade. Além do design, enfim. Não, o design é incrível. O Você design é entra incrível. dentro desses carros, você fala, nossa, é O muito, design é incrível. muito bonito, bem acabado, né? Então a fatia agora ela está dividida realmente para mais, né, players, né, vamos dizer assim. E o mercado ele não consegue também crescer absurdos e absorver tudo isso. Então essa fatia realmente ela vai ser dividida. Nem todos, eu acredito que fiquem por muitos anos, mas algumas marcas sim se consolidam, né? A BYD é um exemplo de que já está quase líder do mercado em algum, tipo, teve o carro aí mais vendido, o Dolphin Mini, né, no varejo. Uhum. E não é um caminho sem volta, tá, no meu entendimento. E o Brasil está se estruturando para essa demanda, né, que é a questão de carregamento. E isso vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma, já tem melhorado, mas isso vai ser relevante e não tem, é um caminho sem volta. Não. E eu tô com uma experiência de ter um carro 100% elétrico e de verdade é muito legal. É isso. É muito legal, é muito silencioso e às vezes você liga o carro, você fala, nossa, mas já tá ligado? Assim, é um outro tipo de experiência. Sim. Obviamente que você ainda tem que tomar, não dá para percorrer longas distâncias. Eu acho que com planejamento você até consegue. Sim. Mas ainda assim... Quem não quer essa questão, né, que é mais comodidade, aí não pensa no 100% elétrico. Aí vai para o híbrido, que tem o híbrido plug-in e que tem o híbrido, né, só híbrido com autonomia menor. Mas você vê que já migrou para esse lado, ou sendo híbrido ou híbrido plug-in, é isso. E aí, o 100% elétrico, quem tem é apaixonado mesmo, que tá ali só a cidade, às vezes é o segundo carro da família, tem um outro híbrido ou uma combustão que aí mescla com viagens mais distantes. Mas isso no futuro, é isso, não vai nem existir essa preocupação, eu acredito, sabe? Porque como o Brasil vai se estruturar para ter mais Sim. pontos elétricos Sim. espalhados com distâncias menores e de verdade é uma experiência óbvia e é o que você trouxe mesmo, né? A gente tem um carro a combustão, outro elétrico, mas sempre quando dá é o elétrico que a gente usa. Exato. Virou uma coisa que tá no nosso dia a dia, a gente até prefere. Sim. É muito legal. É economia, legal, né? Que não tem o combustível, muito. A economia de IPVA. São muitas. O custo-benefício realmente é muito interessante, né? E para São Paulo ainda a gente tem uma questão do rodízio que... Ainda tem o rodízio ainda aqui, tem né? o rodízio, que provavelmente em algum momento eles vão acabar olhando para isso e vão fazer uma outra regra. Porque o híbrido já entra no rodízio, O híbrido, né, já entra no rodízio. Para quem não sabe, em São Paulo a gente tem o rodízio, então tem dias das semanas específicos que você não pode rodar com carro final, placa 1 e 2, segunda, e assim sucessivamente. E quem tem carro híbrido e carro elétrico pode andar no rodízio. Então, assim, por que a gente tem um carro e na minha casa que é 100% elétrico? Porque eu nem me preocupo com isso. Sim. Eu nem olho pro rodízio. Sim. E aqui a gente ainda tem que tomar esse cuidado de falar assim, que dia hoje? É quinta? Meu carro é final da placa? Não dá pra viver assim, né? Não dá pra viver assim. A vida já demanda tanta coisa, tanta energia, não dá pra preocupar com isso. Aí, na época, eu falei pro meu marido, eu falei, não, a gente tem que ter um carro híbrido ou 100% elétrico. E desde quando a gente tomou ciência disso, porque não é algo muito espalhado, são poucas pessoas que têm conhecimento, né, dessa questão. Quando a gente ficou sabendo, de lá para cá, a gente ou tem um carro elétrico ou tem um carro híbrido para conseguir não depender do rodízio em São Paulo. Ótimo. Não dá. É loucura. Para que vida mais insana, não. Queria estar aqui de você, Amanda, na praia, aquela Onde? visão. Olha, eu falo,
às vezes, final de semana somente, né? Às vezes. Não, mas Mas enfim, o clima é diferente, né? A vibe, A é, vibe é sim. totalmente diferente. Mas assim, eu gosto dessa loucura aqui, Dessa dessa loucura. cidade de concreto. Amanda, nem parece a gente já tá chegando perto do final. Ai, tá vendo? A gente Tá falou vendo? isso. Passa rápido. Eu queria que você me falasse, voltando nessa questão de mulheres no corporativo, e a gente percebe, como a gente começou falando, que existem poucas mulheres, dado a quantidade de cargos de liderança, de mulheres em posições de liderança, principalmente porque eu percebo que quando a mulher está deslanchando, chega o relógio biológico, ele bate, e aí ela tem que tomar uma decisão. Isso é muito difícil pra mulher, né? E assim, é uma conversa que eu tenho com mulheres que eu conheço, que de fato é algo que nos impacta. Sim. Porque a gente precisa tomar uma decisão e embora as pessoas acreditem, não, você vai lá, você tem a sua licença, maternidade, mas tem também uma estatística grande que as mulheres que retornam da licença maternidade, um percentual alto acaba sendo desligado. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Eu acho que a gente não tá aqui num momento de vitimização, mas eu queria que você trouxesse assim, como é que você consegue rodar todos esses pratinhos, porque assim, você tem essa posição dentro da sua organização, você também é mãe, você também é esposa. Qual é o conselho ou assim, a recomendação que você dá para essas mulheres que olham para você e se inspiram na sua carreira, na sua trajetória, porque é inspirador. Eu vou fazer uma observação de um sonho que eu tenho com a minha irmã, que aí ajudaria muitas dessas mulheres, sabe? A gente tem um sonho e se Deus quiser um dia a gente vai concretizar, de montar uma creche interna para as colaboradoras, para elas terem paz para trabalhar. Porque a gente sabe que muitas vezes, como eu falei no início da nossa conversa, não existe rede de apoio, não existe oportunidade para ela deslanchar na carreira, porque ela está presa, ela precisa fazer escolhas. Ela não tem oportunidade, na verdade, ela não tem oportunidade de fazer escolha, né? Ela precisa priorizar ali, né, o filho, enfim. E tem hora que nem eu entendo como vai, eu só vou. Eu falo que a gente não dá conta de tudo perfeitamente e tá tudo bem. A gente não deve se cobrar. Só que quando a gente fez pós, a minha filha tinha uns 5 aninhos. Eu sofria e a gente foi pro Japão daquela vez, mas eu deixei de outra vez pro Japão por conta de um aniversário dela. Porque realmente aquilo tava doendo, porque eu vi que ela tava sofrendo, sabe? Então tem hora que a gente tem que escolher, realmente. Não é fácil. E não vou falar quantos anos meu filho vai fazer esse ano, senão não sei, vão achar da minha idade. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas hoje. Mas dando uma dica, ele tá quase entrando na faculdade. Ai, meu Deus. Hoje eu vejo que todo o meu sacrifício me entrega, e aí até a minha. Quando você abdica de algumas coisas, já realmente já perdi aniversário dele por viagens a trabalho. Mas ele sendo mais velho, em algum momento ele teve um entendimento que a mais nova lá naquele momento não tinha. A gente tem que entender isso também, né? Sim. Essa diferença das fases. Hoje eu vejo quanto orgulho ele tem de mim. Os dois, né, tem. Mas ele que já tá mais velho, ele se inspira realmente. Ele fala que quer fazer o que eu faço. Ele sempre tá me apoiando. Isso assim, nossa, ufa, passei, cumpri o meu papel, sabe, com sucesso, porque eu tô formando um ser humano incrível, com caráter, com valores que eu passei porque eu me abdiquei, porque eu me esforcei, porque eu fui exemplo para eles durante a minha vida, durante a minha trajetória. E em alguns momentos a gente vai sentir culpa pela ausência, pela falta, mas isso vai ser compensado depois, porque eles vão crescer, ter sua vida, sua independência. E se você abre mão da sua carreira, também da sua história, do que você quer, das suas conquistas, das suas buscas, depois eu me sentiria frustrada também. Então eu não seria feliz só sendo mãe e não seria feliz só trabalhando. Então, para eu compor isso dentro da minha vida,
Às vezes os pratinhos estão desequilibrados e tá tudo bem. Daqui a pouco a gente volta. Então, assim, a gente vai vivendo assim. O entendimento, ele vai melhorando conforme eles vão crescendo. A culpa vai diminuindo. Essa era a minha pergunta, se a A culpa culpa vai vai diminuindo. E porque eles têm mais maturidade, eles têm um entendimento diferente. Então, a culpa vai diminuindo. E quando eles são crianças, eles não têm noção, muito novinhos. E a gente fica imaginando o que eles podem estar pensando, o que aquilo pode estar causando. E é verdade isso. Uhum. Mas com o tempo, tudo isso né, vai para um lugar de normalidade. E quando você vê que eles entenderam, você conseguiu seguir também, nossa, isso é um alívio, sabe? Sim. É isso. Eu entendo que é desafiador, sim, porque rodar todos esses pratinhos, mas eu também acredito que nada é impossível se você tem claro o porquê você tá fazendo aquilo. Teu propósito, né? Muito claro, assim. E é o que você trouxe, que eu concordo muito. No final do dia, a mulher, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, enfim, para ela estar bem, ela precisa estar feliz. E o que Sim. faz ela estar feliz? Ela ir lá trabalhar, fazer o movimento que ela acredita, porque se ela também ficar dentro de casa porque ela tem a criança pequena e ela não estiver feliz, também a conta não fecha. E outra, se você estiver fazendo e não tiver um reconhecimento de quem você pode contar que são seus filhos, seu marido, talvez a felicidade não seja plena, entende? Sim, com certeza. Então, eu posso falar que aí hoje eu vivo isso. Outro dia meu marido fez até um comentário numa conquista minha de me parabenizando pela minha entrega, pela minha competência e pelas minhas qualidades como mãe e esposa. Então isso, eu falei, nossa, isso é paz, isso é o céu na terra pra gente. Porque a gente tem, ele me apoia 200%. E por isso segura esses pratinhos também, equilibra, né, os dois com os filhos, enfim. Cada hora é um, e eu apoio ele no trabalho dele também, incondicionalmente, porque eu vivo, é isso, a gente tem que entender. Eu acho que quando a gente está com alguém que entende teu propósito e entrega, a gente age igual com ele, né? Então, assim, fica tudo muito mais fácil, né? E eu vou fechar de uma forma polêmica. Polêmica não, mas é uma forma que eu acredito. Acho que carreira a gente tem condição de mudar, de fazer transição, mas eu arrisco dizer que a decisão mais importante da nossa vida é com quem a gente casa. Meu cunhado sempre falou isso. E é verdade. Muita verdade. Porque ou essa pessoa te eleva, ou essa pessoa vai te levar à ruína. E é verdade. E é verdade. Ah. Porque é a decisão mais importante que você vai ter na sua vida, porque essa pessoa vai construir a base junto com você. Sim. E quando a base ela não tá robusta, não dá pra sustentar. Não sustenta. Não sustenta. Então, quando eu olho para trás e vejo, no meu caso, a decisão que eu fiz, eu sou muito feliz, porque eu não tinha essa maturidade, né, quando eu tinha 20 e poucos anos. E hoje, quando eu olho, eu falo, Sem nossa, dúvida. eu acertei. E eu passei por experiências, né, de mudança na vida. Eu tô no meu segundo casamento, aí eu posso falar isso. E realmente a maturidade te leva, ou a imaturidade te leva a escolhas que têm consequências pro resto da vida. Você querendo ou não. Então, assim, a gente fala que, eu sempre falo, o mundo seria perfeito se você tivesse a maturidade dos 40 aos 20. Mas não é assim. Não e você é. precisa passar pelos processos para te evoluir mesmo como ser humano. E você entender, isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? E é isso, essa escolha com quem você casa, exatamente, ela é uma das mais importantes, porque é a partir daí que vem os filhos, a partir daí que vem a construção familiar, os valores, criação, impacta em várias cadeias para frente que foi por uma escolha, né? E foi por uma escolha, e que vai ali reverberar muitas camadas dentro da Sim. sua vida, né? Amanda, nossa, olha, eu tô muito feliz desse bate-papo que a gente teve. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Passa muito rápido. Sim. E não tenho dúvida que a gente vai ter mais oportunidade de falar de outros assuntos. E brigadão. Obrigada a você, eu adorei. Beijos, Beijo. tchau!